Bom, pessoal, então, como ponto de partida aqui da minha palestra, tá? Nós vamos ouvir aqui uma música de uma banda portuguesa chamada Madre Deus. A letra é do violonista da banda e também líder da banda, chamado Pedro Aires Magalhães, tá? Música interpretada aqui pela Teresa Salgueiro. Essa banda, ela ainda está ativa, tá? Mas, infelizmente, a Teresa Salgueiro não faz mais parte da banda. A nova vocalista, eu nem lembro o nome, eu fiquei muito, muito triste com a saída dela. Vocês vão entender o motivo da minha tristeza, tá? E eu quero que vocês prestem bem atenção na letra da canção. Em seguida, eu vou fazer umas relações da letra com o que o nosso amigo José Eduardo Ferreira falou, tá? E aí eu passo para a palestra. Então, espero que vocês gostem aí da canção do Madre Deus. Então, o primeiro verso da canção, né? Porto calmo, né? Se avista. Então, esse porto que ela menciona aí na música é Portugal, né? Então, essa saudade, né, do mar, dessa vastidão
se descortinava, né, ao passado português. Então, é uma música que ela entra... Oi? Não precisa. Então, a letra, ela dialoga com aquilo que o José Eduardo apresentou, em certo sentido, aí, em uma mensagem, né? Então, ele falou lá do Dom Sebastião, então, dessas glórias, né, antigas de Portugal, período da expansão ultramarina. Então, tem toda essa imagem poética, né, da saudade, né? Enfim. Então, achei que é uma música interessante para fazer essa ligação entre a primeira palestra e essa que eu vou apresentar agora, certo? Então, o tema da minha palestra aqui, a crise da modernidade no livro do Desassossego. Então, vocês têm uma fotinha aqui, dada aqui do Fernando Pessoa, né? Então, há muitas formas de se interpretar, né? De entrar no livro do Desassossego, nessa série de fragmentos que compõem o livro do Desassossego. E a porta de entrada aí que eu achei aí mais interessante é a ideia da crise da modernidade, que está expostado aí no livro do Desassossego. Certo? Bom, então, um livro em pedaços. Tá? O livro são fragmentos atrás de fragmentos. É interessante que você pode pegar o livro do Desassossego e abrir em qualquer página, né? E não tem problema nenhum. Não há uma sequência cronológica, não há uma narrativa cronológica, não existem acontecimentos, são pensamentos, ideias, aforismos, certo? Então, é um livro que ele começou a produzir em 1915, tá? E olha que interessante, até bem pouco tempo atrás, o Bernardo Soares, tá? Ele era o autor, né, para a grande maioria aí, do livro do Desassossego. Na década de 90, verificando esses espólios aí do Fernando Pessoa, esse baú que ele nos legou, que o José Eduardo falou, um baú de tesouro, né? Descobriram aí prefácios escritos por um tal de Vicente Guedes. E esses prefácios, eles vão de 1915 até 1917, certo? Como eu sou um professor de história, mas com uma relação afetiva intensa com a literatura portuguesa, né? Eu olho para essa data e eu penso na Primeira Guerra Mundial, certo? Contexto maior aí da Primeira Guerra Mundial. Bernardo Soares, que é o segundo autor aí do livro do Desassossego, 1930, né? Datado aí a maior parte aí dos fragmentos, né? Aqui que o Fernando Pessoa ficou fazendo nessa época, escrevendo as outras obras dele, enfim, né? Então foi a fase mais produtiva da obra. Então a maior parte aí dos fragmentos que compõem o livro do Desassossego são aqui do Bernardo Soares, tá? E o Fernando Pessoa, eu coloco também ele como autor, né, do livro do Desassossego, porque ele, no começo, ele vai falar desse Vicente Guedes, que era um cara que ele encontrou lá no café, e aí ele entrou em contato com as ideias desse Vicente Guedes e resolveu jogar aí, né, no seu livro. Então, é um livro com uma intensa despersonalização, né, como toda a obra aí do Fernando Pessoa, né? O próprio José Eduardo aqui, o meu Alberto Caeiro, né? Ele mesmo disse aqui, né, que o Fernando Pessoa é um heterônimo, ele considera um heterônimo, né? E eu comecei a considerar também. Então, 1982, o ano da publicação póstuma do livro. Então, só em 1982, essa obra ela veio a lume, ela foi publicada, tá? Só que é na década de 90, o livro do Desassossego, ela vai ser... Ela recebe a sua, vamos dizer assim, a sua edição final, né? Com o prefácio aí desse autor, Vicente Guedes, né? Então, obra estruturada em fragmentos, já mencionei aqui, né? Prosa ritmada e cadenciada. Então, se vocês forem ler o livro do Desassossego, vocês vão perceber que é uma prosa poética, tá? A ideia dele é
transformar trazer essa estética poética dele aqui para o livro do Desassossego, para sua prosa. Então, Jerônimo Pizarro, né, que é o prefaciador aqui do livro do Desassossego, também mencionado pelo Eduardo, né, narração através de inúmeras imagens, não de fatos ou acontecimentos. Então, reforçando essa ideia, né, você pode abrir o livro do Desassossego, a parte que você quiser e se divertir, ou não. Tá? Vocês vão entender o porquê dessa ironia. Mesmo com todos esses fragmentos, esse livro aí em pedaços, há uma grande unidade temática conduzindo todo o livro. O indivíduo recolhido em si mesmo e nas suas divagações. Tá? É o indivíduo em crise. Certo? Você falou do estado de espírito para você ler a obra, né? Eu recomendo que vocês estejam com um estado de espírito muito bom, né? De vibes, assim, né? Ouçam umas músicas lá do Man at Work, aí você pega o livro para ler, que é uma experiência um tanto quanto sombria. Mas, enfim, vamos prosseguir. Pode passar, Paulo. Então, vamos falar da palavra aí que norteia toda esse elan, né, da obra. Crise. Origem etimológica. Crises vem do latim. Estado de causa e incerteza. Olha que legal. Crinem, do grego, julgar, decidir. Certo? Então, olha que coisa interessante. Além do Fernando Pessoa, né, ou Bernardo Soares, ou Vicente Guedes, fica ao gosto do freguês. Além de ele estar numa crise espiritual, existencial constante, o mundo também passava por um período de crise, de ruptura, de incertezas. Então, no primeiro momento, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, onde se acreditava na ideia da perfectibilidade, né, do homem, que o homem ele fosse melhorar cada vez mais o desenvolvimento da tecnologia, da economia capitalista, né, da ciência. A ciência resolveria todos os problemas. E aí, invenções como avião, marino, bombas, né, começam aí a popular e se tornarem aí instrumentos de destruição em massa. Né? Então, o mundo também estava nesse caos, nessa incerteza. Então, o personagem Vicente Guedes Bernardo Soares. Presença de um estado de crise externa, já mencionei aqui, de sociedade, né, interna. Então, é uma crise fenomenológica, ou seja, o que é isso? Apreensão daquilo que é vivido e percebido. Tá? Então, é uma ruptura no processo de construção da consciência desse indivíduo moderno. Não só do Vicente Guedes, do Bernardo Soares, mas do homem, né, como um homem moderno. Então, que se viu, primeiramente, acalentado aí pelas tecnologias, pela ciência, e agora ele chegou nesse momento aí de incerteza, de caos. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, há uma relação com o nosso dia a dia da sala de aula? Sim. Né? Então, dentro do aprofundamento curricular, né, vocês vão encontrar lá o aprofundamento Superar Desafio de Humanas, na unidade curricular 1. O mundo todo está interligado, e esse componente curricular aqui, bem interessante. Ciência, tecnologia e ética. Esse componente curricular, ele traz esses questionamentos do homem diante aí das incertezas da tecnologia, das incertezas da ciência. Então, esse homem moderno que nós somos também, né? Então, ele se encontra aí num momento aí de indagações, né? Nós temos várias pautas científicas que suscitam aí uma série de questionamentos, né? Inteligência artificial, clonagem, tá tudo esse balaio aí de gato, né? Bem? Bom, então vamos falar um pouquinho desse mundo em pedaços, esse surgimento dessa ideia de modernidade, tá? Então, quando essa modernidade ela surge? Qual a gênese, a origem dessa modernidade? Revolução científica, século XVI a XVII. Estamos aí
no contexto do Renascimento, né? Então, o Renascimento ele começa lá no 300, século XIV, vai no século XV, século XVI. Então, o Renascimento ele vai gerar esse pensamento científico mais sistemático de investigação. É nesse período que a Igreja Católica ela perde, né, essa hegemonia. Surgem lá a Igreja Protestante, Martinho Lutero, João Calvino. No século XVI, nós temos aí as grandes navegações, né, já no século XV. Enfim, então, esse homem moderno é aquele que amplia os seus horizontes pela primeira vez, né? Ele, de forma mais sistemática, então ele descobre, começa a ter relações com o novo mundo, né, com populações autóctones, originárias de locais diversos. Certo? A Ilustração, século XVIII, tá? Ilustração também pode ser chamada de Iluminismo, ou é o século das luzes, século de Lumière, né? Então, é lá que essas grandes teorias políticas eclodem, né? O liberalismo político, né? O flerte aí com a ideia do socialismo, enfim. E é na Ilustração que nós vamos ter também um avanço científico maior ainda, né? Então, Isaac Newton fazia parte desse contexto, né? Influenciou o pensamento dos filósofos da Ilustração, como Voltaire. Voltaire adorava Isaac Newton. Então, até o Iluminismo, qual era a crença? Que o homem ele iria melhorar cada vez mais, que o progresso ele seria contínuo. Então, você melhora as condições econômicas, melhora a tecnologia, você vai ter uma sociedade mais harmônica, o homem vai se sentir plenamente feliz. A Revolução Industrial foi, digamos assim, o ápice, né, desse pensamento científico, desse desenvolvimento do que é a modernidade. Então, a Revolução Industrial, ela começa no final do século XVIII, mais ou menos lá, 1780, na Inglaterra, e dura até os dias de hoje. Como assim? Então, a Revolução Industrial é um processo histórico que ainda não chegou ao fim. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, e alguns dizem que já entramos na quarta, né? Que é a informática, enfim. Então, esse tema aqui da ciência versus a ética, dessa quebra de estruturas, de paradigmas, a todo momento isso está batendo na nossa porta. Né? Vou dar um exemplo bem rápido. A pandemia nos obrigou a gente a lidar com ferramentas tecnológicas, aplicativos e tudo mais, certo? Então, a tecnologia, a todo momento, ela nos coloca aí na parede, a gente fica aí meio que num beco sem saída, né? Então, a gente tenta contornar essa situação. E como a Revolução Industrial é algo que começou no final do século XVIII e continua até os dias de hoje, vamos falar das consequências aqui negativas da Revolução Industrial. Nós estamos aqui para criar um espírito de crise, né? Não de concórdia com a Revolução Industrial, né? Existem várias formas de interpretar isso. Exploração do trabalhador, longas jornadas de trabalho, péssimos salários, esqueci de colocar aqui, né? Trabalho infantil, trabalho feminino, né? Castigos corporais, né? Se você não tinha férias, 13º, nada disso. Né? Jornadas de 16 a 18 horas diárias, né? Aumento da relação predatória com a natureza, então, desmatamento, né? Então, há várias partes da Europa, né? A mata originária, autóctone, né? Ela se perdeu durante esse período aí de início da Revolução Industrial. Há um rápido processo de urbanização desenfreado, caótico, né? As pessoas são obrigadas a sair do campo e vão para a cidade, né? Viver bem, os operários viviam bem? Não, viviam em cortiços, né? Alvo fáceis aí de doenças inúmeras, alcoolismo, certo? Parece os dias de hoje, né?
Mudanças nas relações sociais, fim dos laços comunitários. Então, o homem do campo, ele tinha uma outra dinâmica social, né? Ele enxergava as coisas a vida, de forma mais coletiva, né? Então, tinham as festas onde todos participavam, né? Tá certo que isso é uma visão meio idealizada aí do mundo do campo, mas a gente não pode negar que a vida desse camponês, que foi obrigado a sair lá do campo, do mundo rural, e ir para o meio urbano, foi traumático, né? Se quebrou aí as estruturas que ele estava acostumado a enxergar na sua vida, né? E uma racionalização do tempo. Ou seja, o tempo ele passa a ser medido pelo relógio da fábrica, né? Não mais pelo dia, pela noite. A noite era um momento o quê? De descanso, né? O sol começava a se pôr, o camponês pegava lá os seus instrumentos e ia para casa. Aí inventaram a eletricidade, acabou. Falou, olha, está escurecendo, o momento do trabalho acabou. Não tem problema. Ligava uma energia, tudo se resolvia, e aí a jornada podia se prolongar por mais tempo. Né? Pode passar. Então, essa imagem aqui, ela é bem, né, chocante e traduz tudo isso que eu quis pintar aqui, quis traduzir para vocês. Né? Então, essa foto é uma foto do início do século XX, certo? Eu não sei a data exata, eu sei que é do início do século XX, são meninos que trabalham nas minas de carvão dos Estados Unidos. Né? Então, a foto já é bem significativa, não preciso falar nada sobre ela. Né? Então, uma infância aí roubada, longas jornadas de trabalho. Né? Bom, então, o que nós temos aí? O surgimento da modernidade capitalista. Tá? Então, tudo isso que eu mencionei até agora, né, essa racionalização do tempo, essa quebra de paradigmas, essa dinâmica social que se esfacela, né, tudo isso entra nesse conceito aqui, cunhado por esse filósofo Georg Lukács. Né? Acho que quem teve aula de sociologia, filosofia, história, se lembra, né? Até literatura, né? Não tem a teoria lá do romance dele, né? Então, o Lukács, ele vai cunhar esse termo modernidade capitalista, né? Então, modernidade capitalista, ela engloba o período histórico caracterizado por transformações sociais, econômicas e culturais paradigmáticas nas sociedades capitalistas. Então, esse conceito, ele se abre para vários outros, tá? Dois conceitos ligados à ideia de modernidade capitalista, tá? Desencantamento do mundo, reificação das relações sociais. Parece difícil, mas não é, entender esses conceitos. Desencantamento do mundo. Nós temos aí um prefixo des, né? Encantar. O mundo encantado é um mundo que feliz, alegre, onde você, né, se sente feliz. Desencantamento do mundo é o quê? O mundo do trabalho, né? Você tem uma rotina diária e mais grave ainda, né? O que a ciência, essa racionalização das ideias, ela provocou, né? Uma perda de uma relação transcendente, né? Então, essa transcendência ela começa a ser questionada. Então, há um desencantamento do mundo, certo? Então, por exemplo, aqui é uma licença poética, tá? É só para ilustrar. Não estou falando que isso seja correto ou errado. Mas, por exemplo, quando você vai com o seu filho lá no shopping, aí ele, olha, Papai Noel. Aí você fala, não, meu filho, aquele não é o Papai Noel. Aquele é um homem que está vestido de Papai Noel, está ganhando péssimo salário. O que você está provocando aí? O desencantamento do mundo. Né? Isso é o desencantamento do mundo. Certo? Não, é mais complexo que isso, tá? Mas é reificação das relações sociais. Esse termo aqui, ó, reificar, né? Tem um sinônimo que é coisificação. Mas coisificação eu acho muito feio. Acho mais bonitinho reificação.
né? O que seria essa reificação das relações sociais? Isso é um pouquinho mais complicado, mas eu vou dar um exemplo que vocês vão entender perfeitamente. Reificação, os objetos, as coisas, elas que realizam as relações sociais. Dentro das relações sociais, são elas que são levadas em consideração. Por exemplo, a garotinha leva pela primeira vez o seu namorado para casa, para apresentar aos pais. Aí ela chega, mãe, esse aqui é meu namorado. Aí o namorado olha para a mãe e fala, não sou nada, não posso ser nada. Começa a recitar a tabacaria lá, pobres brancos, né? Ela vai falar, nossa, que inteligência, que cultura. Não, ela vai querer saber o quê? Ah, legal, mas você trabalha? Você tem algum bem aí? Né? Começa a fazer aí uma pequena... Enfim, isso aqui é a reificação das relações sociais, certo? Então, o homem, em sociedade, ele é valorizado, não pelo que ele é pelas suas ideias, né? Mas sim pelo que ele tem, suas posses, os seus bens, certo? Bom, movimento romântico. Final do século XVIII, metade do século XIX. Então, olha que curioso isso. O romantismo, né, quando nós estudamos lá no ensino médio, parece que foi só uma escola literária, né, onde se morria por amor, nada mais do que isso, né? Não. O movimento romântico, ele foi um movimento intelectual de grande proporção. Foi, na verdade, uma revolução intelectual, uma revolução do pensamento, tá? E que alcançou não só os poetas, os prosadores, mas os filósofos, os pintores, os economistas, olha que coisa louca, né? O romantismo, ele tem as suas características centrais, né? Então, a subjetividade, mas ele, mesmo nessa... E ele é heterogêneo, né? Então, por exemplo, se você for estudar o romantismo no Brasil, ele tem características bem particulares, né? Então, lá, o indianismo, lá do José de Alencar, do Gonçalves Dias. Se você for pegar o romantismo da Alemanha, aí é um romantismo bem diferente, né? Enfim, mas há um ponto de encontro entre esse movimento romântico, tá? Quem chegou nesse ponto de encontro, obviamente, não fui eu, tá? Foi um filósofo chamado Michel Levy, que está na bibliografia, tá? E que ele diz o quê? Que o que há de ligação, de comum desse movimento romântico, justamente é a crítica à modernidade capitalista. Os primeiros intelectuais da Europa, os primeiros filósofos, os primeiros escritores que enxergaram, né, esse lado negativo, que vão se colocar contra essa modernidade capitalista, justamente será que esses autores, homens aí do movimento romântico. Então, críticos aos males da modernidade capitalista e inadequação do sujeito à dinâmica social. Então, o indivíduo romântico é aquele que não consegue se adaptar a essas dinâmicas sociais da sociedade moderna. Né? Tem um livro, que é um livro, é engraçado que assim, é um livro publicado em 1774, Sofrimentos do Jovem Werther, Johann Wolfgang von Goethe. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Esse livro, ele pertence ao pré-romantismo alemão, período lá do Sturm und Drang, Tempestade e ímpeto, tá? Mas ele já traz aí essas características desse homem, desse sujeito, que não se adapta à dinâmica social. Vou exemplificar. Esse Werther, né, ele conseguiu um ótimo emprego, né? Ele ia trabalhar ao lado lá do príncipe de Weimar, né? Um emprego que todo jovenzinho queria, só que ele se apaixona perdidamente por uma moça, né? E aí ele descobre que essa moça é noiva do melhor amigo dele. E aí, como todo bom romântico, o que ele vai fazer? Não, vou trabalhar, outras virão, né?
Não. O Roberto Carlos vai fazer uma É. O que ele faz? Ele se mata. Ele se mata. E esse livro ele foi tão impactante que ele vai causar uma onda de suicídios na Europa. Tem, eu falo aí para eles. Dá até nome a um efeito psicológico. Sim. Que é o efeito Werther. Você tem um suicídio em algum lugar, a tendência é que haja outras tentativas é grande no motivo. É efeito Werther por conta do livro. Então, assim, esses são os românticos, né? E aí, assim, você tem essa fuga da realidade, né? Entre aspas, né? O indivíduo, ele mergulha dentro de si, né? Há uma dinâmica de ensimesmamento, né? O que é o ensimesmamento? É você mergulhar dentro da sua consciência, da sua subjetividade, né? Mas, ao mesmo tempo, você está fugindo da realidade, mas é um crítico da realidade. Né? Fazendo isso, você vai contra, né, aquilo que você vê. Né? Tem um romântico aqui, ó, Gerard Nerval. Ele escreveu um poema belíssimo. Ele se intitula É o Desdichado. Tá? E um verso dele diz o quê? Que o homem romântico, né, é aquele iluminado pelo sol negro da melancolia. É a tristeza, é o ultra-romantismo, né? Álvares Azevedo, enfim, né? Então, não teve ultra-romantismo só no Brasil, mas em muitos lugares, Lord Byron, e essa é a tradução do homem romântico, né? Pelo Gerard Nerval. Então, sol negro da melancolia. Eu gosto da etimologia das palavras. Então, melancolia, origem etimológica. Melan, grego. Negro, choles, vem do grego. Bilis, né? É a famosa bile negra. Na Idade Média, se acreditava que o homem ele era guiado pelos humores, né? Tinha humor reumático, vocês já viram isso? Sanguíneo, né? E o melancólico. O melancólico alimentado pela bile negra, né? Então, é um indivíduo que ele é muito melancólico. Ele é tomado aí pela bile negra. Ele tem uma falta de ânimo, inquietação, tristeza profunda e duradoura. Se você tem esses sintomas, eu sinto lhe dizer, mas você está com a bile negra alterada. Enfim, tá? As relações sociais, elas se realizam dia. O homem trabalha dia. Sol, né? Eles não gostavam de sol. Porque no sol você tem que trabalhar, você tem que conversar com as pessoas, né? É legal ficar em casa à noite, certo? Dentro dos seus sonhos. Ah lá, já estou começando a fazer relação com o livro do Desassossego. Dentro dos seus sonhos, né? Então, à noite é o lugar do sonho, do irracionalismo. Eles são contra a racionalidade. A racionalidade só produziu o quê? Tristezas, né? Revolução científica. Olha que coisa ruim. Né? E a nova consciência. Então, esses românticos, eles achavam que, trabalhando com a subjetividade deles, né, eles iam conseguir despertar uma nova consciência. Certo? Profissão de imagens. Condição fantasmática das imagens, imagem que constitui nosso pensamento, experiência muito intensa da metáfora, liberdade de expressão. Nossa, aí eu estava empolgado. Ó, deixa eu ir partes aqui. Né? Então, assim, tanto na poesia quanto na prosa, desculpa, os românticos eles vão se preocupar em fazer uma construção fantasmática das imagens. O que seria isso? Tudo que se apresenta é fantástico, né? Tem essa atmosfera aí de ilusão, de sonho, de devaneio, certo? E são imagens, né, que eles fazem isso, essa profusão, essa experiência intensa da metáfora, para você despertar um outro entendimento sobre o mundo.
você tentar realizar uma leitura estética da realidade. Isso vai ficar claro quando a gente começar a analisar algumas coisas aqui. Pode passar. Vocês conseguem enxergar bem isso aqui? Em fundo. Esse quadro, o original está no museu em Frankfurt, é de um pintor do pré-romantismo, tá? Ele é suíço, mas ele ficava na área da Suíça, onde se fala alemão, tá? É o Johann Fuseli, né? Pesadelo. Ah, então, assim, nós temos aqui seres, né? Lembram, sei lá, uma coisa mais demoníaca, né? E essa mulher está sendo, está dormindo, né? Ela está sendo visitada nos seus sonhos. Não é bem um sonho, né? É um pesadelo. Mas para o romântico, isso era preferível àquela racionalidade fria do dia. Então, aqui você tem uma fuga para aquilo que ele vai chamar de experiência estética da realidade. É uma tentativa de encantamento da vida. Tá? Deixa eu ver. E aí eu peguei 3 trechos. Eu quero ler com vocês. E aí vocês vão me dizer se vocês acham romântico, pelo que eu mencionei até agora, tá? Ou é realista, né? Que amanhã nunca raie. E que eu e essa alcova toda e a sua atmosfera interior a que pertenço, tudo se espiritualize em noite, se absolute em treva, e nem fique de mim uma sombra que manche da minha memória o que quer que seja que aqui fique. Segundo trecho. Tudo me cansa, mesmo o que não cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor. Entre mim e a vida há um vidro tênue. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não lhe posso tocar. É romântico isso ou não? Que poeta romântico vocês acham que é? Álvares Azevedo, Fagundes Varela, não, Fernando Pessoa. Livro do Desassossego. Certo? O nosso amigo José Eduardo falou que ele ficou com inveja, né, daqueles versos do Fernando Pessoa lá. Eu acho bonito, mas eu não tenho muita inveja, não. Né? E para você escrever algo assim, você tem que estar, né? Enfim, naquela... Olha isso. Se espiritualiza em noites, absolute em treva. Não, prefiro, né, outras coisas. Enfim. Eu tenho que bloquear. Com raiva de bloquear quando eu vejo as letras dela. Eu deveria ter feito isso. Meu pior também, essa atmosfera aqui tenebrosa, né? Ela é pesadíssima, certo? Enfim. Então, por isso que eu falei que é para vocês lerem em estado de espírito, né? Um alto astral, né? Não vão fazer igual aqueles minutos de sabedoria, não tem? Que você abre, escolhe um lado, esquerda e direita, aí você vai lá. Tudo me cansa, mesmo que não cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor. Não, não é para fazer isso. Né? É um aforismo, certo? Então, vocês estão... A minha ideia é assim, o livro do Desassossego, ele é extremamente complexo, tá? Ele é carregado de significados, mas há várias formas, várias entradas para você entender, né, interpretar esses aforismos. Então, eu escolhi esse diálogo aí com o romantismo. Quando eu leio trechos como esses, né, me vem à mente toda essa crítica romântica a essa modernidade capitalista. Certo? Pode passar. Então, aqui a capa. Não sei por que eu coloquei esse slide, porque eu posso mostrar aqui fisicamente, né? Mas, enfim, toda a intenção. Aí, referências, né? Então, que autores que o nosso amigo Fernando Pessoa cita, né? Ao longo aí do livro do Desassossego. Antônio Nobre,
que é um simbolista português, tá? Cesário Verde, um nome importante aí para a poesia portuguesa do século XX. Antero de Quental, lembram do Antero de Quental? Questão do Rembrandt, amigo dessa de Queiroz, né? Chateaubriand, aí estamos no terreno romântico, né? Chateaubriand. Alfred Vigny, que foi um poeta romântico e também um autor de romances históricos, tá? Que influenciou o maior autor da literatura portuguesa, que é o Alexandre Herculano. É piada interna, é brincadeira. E o Oscar Wilde, tá? Aí o Oscar Wilde já ligado aí ao decadentismo, né? Retrato de Dorian Gray, enfim. Romantismo. Então, falei aí sobre o romantismo, né? Mostrei trechos que dialogam com essa crítica romântica em relação à modernidade capitalista. E aqui nós temos trechos retirados diretamente do livro do Desassossego. Então, qual é o julgamento que o Fernando Pessoa vai tecer, pelo menos o Bernardo Soares, né, sobre o romantismo? O romantismo não é senão virar do avesso do domínio cotidiano de nós mesmos. Opa! Virar do avesso, domínio cotidiano. Então, ele coloca aqui o romantismo, né, como uma potencialidade crítica a essa fria racionalidade dos dias. A maior acusação ao romantismo não se fez ainda, é a de que ele representa a verdade interior da natureza humana, os seus exageros, os seus ridículos, os seus poderes vários de comover e de seduzir, residem em que ele é a figuração exterior do que há mais dentro na alma, mais concreto. Tá? Aí sim, esse foi um trecho que eu gostaria de ter escrito. Tá? Então, ele coloca aqui o romantismo como a chave para se entender essa modernidade. Tá? Então, quando você realça a sua subjetividade, né, você está indo contra o quê? Essa ideia da massificação imposta por essa modernidade capitalista. Né? Mundo progressivamente secularizado e urbanizado. Então, há um desencantamento do mundo, né, que foi notado pelo Fernando Pessoa, pelo Bernardo Soares. Pessoa vai apresentar nos poemas em prosa do livro Desassossego um experimentalismo que não sugere apenas inovação formal, mas também desolação, obscuridade, alienação e desintegração. Luciana Paiva Coronel, uma especialista aí no livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Então, ela vai colocar o quê? Que o livro do Desassossego, ele e todo esse experimentalismo, né, é uma ferramenta para se lutar contra esses males da modernidade capitalista, essa desolação, essa obscuridade, essa alienação e desintegração. Antes o homem, antes do advento, da eclosão dessa modernidade capitalista, ele se sentia dentro de um coletivo, fazendo parte de uma comunidade. Existiam laços, né, no mundo do campo, as festas religiosas, fazendo com que esse homem ele encontrasse um sentido comunitário. Quando ele vai para a cidade, quando ele começa a trabalhar incessantemente, esses laços eles se desintegram. É aquele trabalho alienado, né, onde você perde a noção do produto final, você não se reconhece naquilo que você faz. Né? Quantas e quantas pessoas não trabalham só por dinheiro? Não se reconhecem naquilo que faz. Né? Você pega um artesão, né? um artífice, um sapateiro, ele sabe fazer tudo, ele se orgulha por fazer aquele sapato, ele deixa a marca pessoal dele naquele sapato. Como que é a produção de calçados? É a linha de montagem, né? Ele coloca lá sola, costura o couro. Isso é a alienação do trabalho. Né? Você não tem ideia do produto final. Então você chega e fala, eu trabalho numa fábrica de calçados. Nossa, então você sabe fazer calçados? Não, eu sei cortar o couro. Né? É isso. Então,
representando aqui, ó, o experimentalismo proposto pelo Pessoa, né? Ou Bernardo Soares. Vou começar a falar Bernardo Soares. Fica feio, né? Horas multicolores, instantes flores, minutos árvores, ó tempo estagnado em espaço, tempo morto de espaço coberto de flores, e do pensamento de flores, e do perfume de nomes de flores. Então ele usa aí a figura de linguagem, anáfora, né? Ele vai repetindo flor, 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 né? E instantes flores, minutos árvores, são construções poéticas. Tudo isso para tentar quebrar o quê? Essa abertura para uma nova consciência. Então, o livro do Desassossego, ele foi publicado, alguns fragmentos foram publicados antes de 1982. Só que só em 1982 ele foi publicado de uma forma mais consistente, né? Mas o mais interessante é que, assim, na década de 40, nós vamos ter o surgimento do surrealismo em Portugal. Tem um poeta português chamado Herberto Helder, né, que ele dialoga com esse surrealismo e ele é especialista em essa construção de imagens poéticas. Então fica como sugestão, leiam Herberto Helder, tá? Para muitos é considerado o segundo poeta mais importante da língua portuguesa do século XX, obviamente depois do Fernando Pessoa, certo? Então esse experimentalismo também é além dele dialogar com as vanguardas, né, da época em Portugal, com esse modernismo, afinal, Fernando Pessoa e modernismo são a mesma coisa. Ele dialoga com essa tradição literária, com essa tradição estética. Então, a gente tem aquela ideia, né, que o modernismo, ele jogou tudo que era anterior fora e se criou algo novo. Não. Né? Há um constante diálogo aí com a tradição literária, com o romantismo. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos? 3 minutos? Acabou? Você pode falar, para! Ó, alienação. Livro do Desassossego. O trabalho nunca dá resultados. O esforço nunca chega a parte nenhuma. Só a abstenção é nobre e alta, porque ela é a que reconhece que a realização é sempre inferior. E que a obra feita é sempre a sombra grotesca da obra sonhada. Ele percebeu essa ideia da alienação. Né? O sonho é sempre melhor do que a realização, dentro dessa modernidade capitalista. Né? Desintegração, ruptura. Pertence a uma geração que perdeu todo o respeito pelo passado. Olha, tá, lembra lá do mar, as grandes navegações, é esse mundo que ele quer recuperar, de certa forma, uma mensagem. Toda a crença e esperança no futuro. Vivemos, por isso, do presente com a gana e a fome de que não tem outra casa. Sorrimos a nossa vida interior e desinteressamos-nos com uma sonolência altiva da realidade quantitativa das coisas. Vocês estão vendo que não é um livro de autoajuda, né? Pode passar. Esses 2 trechos eu vou mandar passar, mas são, né? Romantismo puro. Imagens poéticas relacionadas à natureza e a relação que ele tem com a noite. Lembra lá a ideia da noite? Sol negro da melancolia. Oculto-me entre árvores, longe das estrelas. Perco-me, e logo, por momentos que correm levemente, esquecer o gosto à vida. Então, é na natureza que ele consegue, né, se aproximar mais dessa atmosfera de sonho, dessa consciência, dessa nova consciência. Noite. Não posso fitar a realidade frente a frente. Parece adolescente, né? Estou brincando, pessoal, não é? Desculpa. Ó, o próprio sol já me desanima e me desola. Só a noite. E a noite a sós comigo, alheio, esquecido, perdido, sem liga com a realidade, nem parte com a atividade, me encontro e me dou conforto. Eu de dia sou nulo e de noite sou eu. Então, quando o filho adolescente de vocês fala, mãe, eu quero ir para a balada. Aí você fala, você não pode ir para a balada. Se ele responder, eu de dia sou nulo e de noite sou eu, você fala, pode ir. Sinal de que ele leu o livro do Desassossego. Né? Não, ó,
próprio sol já me desanima, me desola, né? Enfim. Então, essa ideia de que a noite traz essa potencialidade de sonho, né? De realização interna. E pode passar. Vamos para o último. Então, o livro do Desassossego, né? Ele é uma chave interpretativa cheia de potencialidades para se entender essa crise da modernidade, esse conflito entre ciência, ética, moral, né? E tem um trechinho aqui da Renata Soares Junqueira, que eu gostaria de ler aqui com vocês, que fecha, né, essa breve elucubração aqui sobre a crise da modernidade. O eu das ficções do Desassossego. Ela fala de outros autores, né? Está sempre na iminência do provisório, do indefinido, da transição e da metamorfose. Traçado das preocupações de ordem existencial, tanto no plano pessoal, como no plano contextual da vivência mundana e fragmentária do eu. O desassossego também está entre nós, no tão contemporâneo sentimento que se está à deriva de uma violência que se dissemina globalmente, em várias direções, campos e dimensões, seja no âmbito social, do político, do econômico, do existencial e do artístico. Então, essa crise, ela ainda está presente. Então, essa quebra de paradigmas, né, principalmente aí pós-pandêmico, né, isso é uma constante. A crise da modernidade, ela nos agarra no pescoço. Tá? Então, essa efeméride dos 40 anos da publicação do livro do Desassossego vem bem a calhar para o momento em que nós estamos vivendo. Né? E o José Eduardo, ele não mencionou mensagem, se eu não me engano, a leitura obrigatória, né? Acho que do vestibular da Unicamp, da FUVEST, né? Então, assim, mensagem do marinheiro da Unicamp. Então, isso tudo que nós falamos aqui, né, em conjunto, dialoga e muito aí com todo esse momento, né, com essas obras aí que estão sendo pedidas pelos vestibulares. Último slide, finalmente. As referências, tá? Depois eu passo aí para vocês, o PPT, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado.